Você está prestes a conhecer um segredo tão antigo quanto a própria criação. O momento em que o mais belo entre os anjos foi julgado, caiu e desencadeou uma guerra que ainda reverbera no universo. Se você quiser entender por que o mal existe, como ele se ergueu e o que essa queda tem a ver com seu destino, fique comigo até o fim. Prometo que no minuto final, você verá que essa história não está apenas no passado. Ela vive em você agora. Mas antes de mergulharmos nessa revelação, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo como este, porque estamos prestes a explorar o submundo da história espiritual e você vai querer estar aqui para cada episódio. Agora, vamos começar. No princípio, antes de nosso mundo surgir, havia os reinos das realidades invisíveis, seres de luz, mensageiros da vontade divina, que habitavam o universo de pureza. Entre eles, um se destacava. Ele foi criado para refletir a glória divina, dotado de beleza e sabedoria além das estrelas. Mas no âmago de sua serventia, começou a brotar uma semente, o querer mais do que lhe fora dado. Esse anjo, que a tradição já nomeou como Lúcifer, ou o portador da luz, ocupava a posição de honra, talvez como querubim ungido, segundo alguns intérpretes. Ele contemplava o trono eterno, ouvia o cântico dos redimidos e regia o coro dos seres celestes. Era lutador, guardião-compositor, envolvido no mistério da santidade. Mas então, algo mudou. Ele olhou para o que via, contemplou sua função, sentiu o reflexo de si mesmo se distinguir e pensou: e se eu pudesse não apenas servir, mas reinar? E se eu pudesse ser adorado, estabelecido acima das nuvens da glória? Foi ali, naquele instante ínfimo e eterno, que a queda germinou. Então, o palco estava montado. Um ser glorioso, porém ainda criado. Uma escolha, uma ambição. E o que vemos é que a Bíblia não descreve com precisão cronológica o dia ou hora em que esse anjo caiu. A Lucas 10:18 relata que Jesus disse: "Vi Satanás cair do céu como relâmpago." Este versículo sugere a realidade espiritual da queda, mas não dá detalhes. A noção de que 1/3 dos anjos caiu com ele vem de Apocalipse 12:4-9, onde o dragão arrastou estrelas do céu, interpretadas como anjos, ou seja, há uma história fragmentada, simbólica, cheia de imagens poderosas, mas faltam dados precisos. É proibida, se entendermos como marginal ao ensino comum, a clara cronologia dessa queda. E é essa história que iremos revelar em camadas. No decorrer deste vídeo, exploraremos 4 atos: a ascensão, o orgulho, o julgamento e a queda. Primeiro, vamos entender o que levou esse ser a desejar o que não lhe fora dado. O "eu quero ser como o Altíssimo", porque entender isso é compreender como o mal entrou no mundo, não como erro menor, mas como rebelião radical. Imagine esse anjo no esplendor, céus recheados de cânticos, luz que nem o sol poderia sustentar, criaturas que adoravam, e aquele ser perturbado pelo brilho que refletia. A lógica que ele seguiu foi simples, porém mortal. Se eu sou belo, sábio e ungido, por que não ser igual a Deus? A raiz do mal, não a ignorância, mas o orgulho. E aqui está o paradoxo. Ele foi criado para a glória, grande glória, mas escolheu menos glória para si, porque desejava mais. É exatamente aí que entra o juízo. Deus, o Altíssimo, soberano de tudo, permitiu que a luz fosse testada. Permitiu que o livre-arbítrio se manifestasse inclusive entre os seres celestes. A queda não é forçada. Ela é escolhida. Muitos cristãos nunca param para refletir que se um anjo poderia ter caído, então até mesmo a glória não protege da escolha livre. E mais, se o mal brotou no céu, seu alcance é universal, não apenas humano. A queda do primeiro anjo abriu uma ferida que atinge toda criatura. Antes que houvesse terra, mares ou homem, houve um tribunal no invisível. Um julgamento não de carne, mas de espírito. Um anjo, o primeiro entre os criados,
Ergueu-se contra o próprio Criador. A cena é imensa. Imagine o trono de fogo, rodeado por miríades de seres de luz. O som do cântico cessa. O silêncio paira sobre os céus como um peso. No centro, aquele anjo, o mais resplandecente entre os querubins, é trazido diante do trono. Ele não se curva, não baixa os olhos. Sua voz, doce como harpas, agora soa como trovão. Por que devo servir, se posso governar? Por que devo adorar, se em mim está a luz? E foi assim que o orgulho se transformou em heresia, e a heresia em rebelião. De acordo com antigas tradições hebraicas e textos apócrifos, antes mesmo de Lúcifer haver se tornado o símbolo do mal, existiu um julgamento celestial, um teste entre os anjos. O livro de Enoque, um texto que ficou fora do cânon bíblico, menciona anjos que caíram antes da criação humana, conhecidos como os vigilantes. Esses seres foram enviados para observar o mundo recém-criado, mas alguns deles se corromperam. Eles não se rebelaram apenas por orgulho, mas por desejo, por curiosidade, por amor proibido. Desceram à terra, misturaram-se com as filhas dos homens, e assim, segundo o relato apócrifo, corromperam a pureza da criação. Mas, e se o primeiro julgamento não foi sobre os vigilantes, mas sobre aquele que os inspirou a cair? E se antes de Lúcifer, outro ser, mais antigo, mais elevado, já havia sido condenado? Essa é a história que o tempo silenciou. A história que a Bíblia apenas sugere com sombras e ecos. Nos escritos antigos dos padres da Igreja e em fragmentos de textos judaicos, há menções a um príncipe de luz que caiu antes de todos, um ser conhecido por alguns como Azael ou Semiasa em outras tradições. A ele é atribuído o papel de instigar os primeiros anjos a desafiar o decreto divino. A Bíblia canônica menciona em Levítico 16 o nome Azazel, associado ao bode expiatório do dia da expiação. Um bode era enviado ao deserto para Azazel, levando os pecados de Israel. Isso intrigou estudiosos por séculos. Quem era Azazel? Um símbolo? Ou uma entidade real, lembrança velada de um anjo caído antes mesmo de Satanás ser chamado de tal? E se esse Azazel fosse o primeiro julgado, o verdadeiro precursor da rebelião celestial? Os escritos de Enoque dizem: E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e lhes mostrou metais da terra e como trabalhá-los, e braceletes, ornamentos e o uso de pedras preciosas. Enoque 8:1-2. Esse ensino proibido foi visto como o início da corrupção humana. Mas o que poucos percebem é que o ato de ensinar, de revelar o que estava oculto, foi também um desafio direto à autoridade divina. Azazel quis revelar o que Deus não havia autorizado. Ele quis trazer conhecimento. Mas esse conhecimento foi o início da ruína. O julgamento do primeiro anjo caído foi, portanto, o julgamento do saber proibido, da tentativa de colocar a criatura no trono do Criador. Nos céus, esse ato repercutiu como um trovão. Os anjos leais se afastaram. A corte celeste ergueu-se em indignação. E foi decretado: aquele que introduziu o orgulho e o segredo nos céus seria lançado nas trevas. O livro de Enoque continua dizendo que Deus ordenou ao arcanjo Rafael que o amarrasse e o lançasse no deserto de Dudael, coberto de pedras afiadas e escuridão, até o dia do juízo. Perceba, esse julgamento antecede a criação de Adão. Ele acontece num tempo espiritual, anterior à história humana. E é aqui que surge a pergunta que poucos ousam fazer. Se esse anjo foi julgado antes da criação do homem, e se ele foi o primeiro a ser condenado, então Lúcifer não foi o primeiro a cair. Ele apenas seguiu o caminho aberto por outro. É por isso que esse conhecimento foi considerado proibido, porque muda tudo. Muda a ordem da narrativa espiritual. A tradição cristã posterior mesclou as histórias de Azazel, Semiasa e Lúcifer num único arquétipo, o inimigo. Mas no início, talvez, houvesse mais de uma rebelião, mais de uma queda,
mais de um julgamento. Imagine agora, no tribunal celeste, o Criador pronuncia o veredito. A voz ecoa pelas dimensões, rompendo o silêncio do firmamento. Tu foste perfeito desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu te expulso do monte de Deus, e te lanço como profano diante dos querubins. Ezequiel 28, 15 e 16. Não há registro de defesa, não há apelação, há apenas a sentença, e o silêncio posterior. E nesse silêncio, nasce algo terrível, o ressentimento. O primeiro anjo julgado não desaparece. Ele é confinado. Espera. E de seu exílio, jura corromper a criação que Deus ainda fará. É o início da guerra invisível, a batalha espiritual que ainda ecoa até hoje. Os anjos que o seguiram foram dispersos, mas o eco de sua rebelião persistiu. Eles se tornaram sombras, inspirações de orgulho e tentação entre os mundos. Antes de Adão respirar, antes que o pó da terra recebesse o sopro da vida, já havia um eco no universo. O eco do julgamento. A lembrança de um ser que desafiou a ordem divina e foi lançado nas sombras. O Criador, ao dar forma ao homem, não estava apenas criando um ser, estava fazendo uma declaração cósmica. O homem seria carne e espírito, luz e pó, um reflexo da harmonia perdida no céu. Um novo começo, uma nova criação capaz de escolher amar e não apenas obedecer. Mas o universo ainda carregava a cicatriz do primeiro julgamento. E o condenado, aquele que caiu antes de Lúcifer, esperava. Deus criou o homem à sua imagem. Essas palavras foram uma sentença dupla. Para o céu, foram um cântico de glória. Para os caídos, foram um insulto. Como um ser feito de pó poderia carregar aquilo que os anjos perderam? Foi então que o mal encontrou um novo propósito: corromper o que o Criador amava. E é aqui que surge o grande mistério. Como um anjo julgado antes do tempo pôde influenciar a história da humanidade? Alguns textos antigos, entre eles o Livro dos Jubileus e fragmentos de Enoque, afirmam que os anjos rebeldes pediram a Deus que permitisse a tentação do homem, dizendo: eles também cairão, assim como nós caímos. Mas Deus, em sua soberania, permitiu. Não porque desejasse o mal, mas porque a liberdade exige escolha. Então, aquele que fora julgado e lançado em trevas, Azazel, ou como os hebreus o chamavam, o desertado, encontrou um novo aliado, Lúcifer, o portador da luz. Não eram o mesmo ser. Eram ecos distintos do mesmo pecado. Um havia caído por revelar o saber proibido. O outro cairia por desejar o trono divino. E juntos, tornaram-se as duas faces da rebelião eterna. O saber sem permissão e o orgulho sem limite. O Éden seria o campo onde essa dupla herança se manifestaria. Imagine a cena. A terra recém-criada, a harmonia perfeita, o som da água correndo, a brisa movendo as folhas do jardim. Tudo pulsava com a presença do Criador. E então, a serpente aparece. Mas quem era essa serpente? Apocalipse 12, 9 a identifica como a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Mas, e se a serpente fosse instrumento de um mal ainda mais antigo? E se por trás de Lúcifer houvesse o eco do primeiro anjo julgado, aquele que conhecia os segredos do conhecimento proibido, aquele que ensinou aos homens a ver o que Deus escondera? A serpente, ao falar com Eva, não ofereceu poder imediato. Ela ofereceu conhecimento. Certamente não morrereis, mas sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa é exatamente a mesma tentação do céu. O mesmo sussurro que ecoou antes da criação. Por que servir se posso saber? Por que obedecer se posso ser igual? Assim, a serpente não falava apenas como tentadora. Falava como o eco do primeiro julgamento. O Éden, portanto, foi mais do que uma história sobre o homem. Foi a repetição da primeira queda, o espelho da rebelião celestial refletido na terra. E o homem caiu não por malícia, mas por desejo de saber. O mesmo erro do primeiro anjo,
O mesmo saber proibido que Azazel ensinou aos anjos, a serpente agora oferecia à humanidade. E Deus, ao ver Adão e Eva caírem, não apenas viu dois seres desobedecendo, viu o reflexo de um anjo antigo se repetindo. O Éden foi o palco onde o mal se materializou. O primeiro julgamento, invisível e espiritual, agora se tornava visível e terreno. Por isso o Criador diz à serpente: sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Essa sentença não é apenas física, é simbólica. O anjo condenado, que antes caminhava entre as estrelas, agora rastejaria entre o pó, o mesmo pó com que o homem fora criado. A glória caída agora estaria condenada a vagar naquilo que mais desprezava: a matéria, o corpo, o humano. O Éden foi, na verdade, a segunda audiência de um mesmo julgamento. A terra se tornou o campo de batalha espiritual entre o Criador e os ecos da antiga rebelião. Mas há algo ainda mais profundo. Em Gênesis 3:15, Deus profetiza: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia não é apenas sobre Satanás e Cristo. É sobre a promessa de um novo julgamento, o julgamento final de todos os que caíram. Cada ato humano de fé, de amor, de escolha correta, é uma resposta ao primeiro julgamento celestial. Cada vez que alguém resiste ao mal, o veredito original é reescrito. E é aqui que a história se conecta novamente ao céu. Porque o Éden não foi o fim do primeiro julgamento, foi apenas a sua continuidade. O homem, ao ser expulso do jardim, carregou dentro de si o conflito que começou antes do tempo. A luta entre a obediência e o orgulho, entre o conhecimento e a sabedoria, entre ser criado e querer ser Deus. O universo jamais conheceu silêncio como aquele que antecedeu a Segunda Guerra no céu. Depois do primeiro julgamento, o de Azazel, o anjo do saber proibido, o equilíbrio cósmico parecia restabelecido. Os reinos espirituais vibravam novamente com cânticos e a glória de Deus brilhava sobre o trono. Mas, no coração de outro anjo, uma sombra começava a crescer. Seu nome? Lúcifer, o portador da luz. Ele era o mais radiante entre os seres criados, o guardião do altar divino, o reflexo perfeito da harmonia. Mas a memória do primeiro julgamento, o eco de Azazel, ainda rondava os céus como um espectro. E Lúcifer ouviu esse eco. Nos corredores celestes, uma antiga voz sussurrou: por que servir se podes reinar? Por que te curvar se és o reflexo da glória? A mesma tentação, o mesmo orgulho, o mesmo desejo que derrubou o primeiro anjo agora florescia em outro coração. Mas desta vez, a rebelião seria maior. Enquanto Azazel havia sido o primeiro condenado, Lúcifer seria o primeiro líder de uma guerra celestial. A tradição cristã primitiva descreve essa revolta como um evento de proporções inimagináveis. Apocalipse 12:7 narra: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Esse dragão era Lúcifer, agora transformado em Satanás, o adversário. E o céu, que um dia fora harmonia, tornou-se campo de guerra. Imagine, raios cortando o firmamento, coros angelicais transformados em exércitos, espadas de luz atravessando dimensões. Era a primeira vez que o amor e a justiça colidiam com força total. E no centro, o trono, o Criador imóvel. Porque o amor não precisa lutar, apenas julgar com verdade. O arcanjo Miguel, comandante das hostes leais, ergue sua espada e brada: quem é como Deus? Essa frase, Micael, em hebraico, tornou-se o grito de guerra celestial. Com um só movimento, o exército da luz avançou, e o relâmpago da justiça cruzou o infinito. Apocalipse 12:8-9 relata o desfecho. E não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás.
Mas poucos percebem o detalhe que muda tudo. Essa guerra não começou com o homem. Ela começou com o eco do primeiro julgamento. Lúcifer repetiu o erro do primeiro anjo. Ele quis o trono, quis a adoração, quis o poder e arrastou consigo um terço dos anjos. O que começou como orgulho se transformou em revolta aberta. O que começou como desejo se tornou guerra. E assim, pela segunda vez, o tribunal celeste se abriu. O primeiro julgamento havia condenado o anjo do saber proibido. O segundo agora julgava o anjo da luz corrompida. Lúcifer foi destituído de sua posição. Seu nome, outrora símbolo de brilho, tornou-se sinônimo de trevas. E os anjos que o seguiram, as estrelas caídas, foram lançados com ele. Alguns teólogos antigos diziam que o som dessa queda foi como uma tempestade cósmica, o ruído de milhões de asas queimando na entrada das dimensões. A criação inteira sentiu o impacto. E onde antes havia música, houve silêncio. Mas esse silêncio não era o fim. Era o início da história humana. Porque foi após essa queda que o mundo físico, a Terra, se tornou o palco de redenção. E agora, o plano divino se revelava. Deus criaria uma nova raça, feita de matéria e espírito, capaz de vencer aquilo que os anjos não puderam vencer, o orgulho. E aqui está a revelação. O homem foi criado não apenas para existir, mas para testemunhar o julgamento celestial. Cada ato de fé, cada gesto de amor, é um lembrete àqueles que caíram de que a luz verdadeira não vem da vaidade, vem da obediência. Mas os caídos não desistiram. Lúcifer, banido, jurou corromper o homem, e o primeiro anjo julgado, Azazel, se tornou seu aliado no oculto. O orgulho e o saber proibido se uniram novamente, agora disfarçados de tentação, idolatria e falsos deuses. Por isso, desde os primórdios, o homem sentiu o impulso de buscar poder, mistério, conhecimento oculto, porque a voz que um dia ecoou no céu ainda sussurra nas sombras: sereis como Deus. A queda de Lúcifer não foi o fim da guerra, mas o início da batalha pela alma humana. Os céus haviam sido purificados, mas a terra se tornara o novo campo de conflito. E nesse campo, cada geração repete o mesmo julgamento: o do orgulho, o do saber proibido, o da escolha entre servir ou reinar. Quando Cristo veio à Terra, o cosmos tremeu novamente, porque pela primeira vez, um homem perfeito, totalmente humano e totalmente divino, venceu a tentação original. No deserto, o mesmo adversário que um dia desafiou o trono ofereceu a ele o mesmo pacto: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Com essas palavras, a maldição do primeiro julgamento começou a ser quebrada. E no Calvário, quando o Filho do Homem exclamou: está consumado, os céus voltaram a se abrir. O julgamento que começou antes do tempo encontrou seu veredito final na cruz. O sangue derramado reescreveu a história que havia sido manchada pela rebelião dos anjos. O homem, outrora refém do orgulho celestial, agora podia vencer o mal que o antecedera. Mas a história ainda não acabou. O Apocalipse anuncia um último julgamento, aquele em que o dragão, a antiga serpente, será finalmente destruído. O mesmo livro que descreve sua queda declara: o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Apocalipse 20:10. O tempo está chegando ao fim. O mesmo relógio cósmico que marcou o primeiro julgamento dos anjos agora se aproxima de sua última batida. O universo inteiro aguarda o terceiro e definitivo julgamento, aquele que encerrará o ciclo iniciado antes do Éden, antes do homem, antes do próprio tempo. Este é o momento em que todas as vozes do passado se calam, e a verdade fala. O eco do primeiro julgamento. Desde Azazel, o primeiro anjo caído, até Lúcifer, o portador da luz que se tornou o adversário, toda a história espiritual da humanidade foi moldada por essa sequência de rebeliões. O primeiro julgamento revelou o perigo do conhecimento sem sabedoria. O segundo, o perigo do poder sem humildade. Mas o terceiro
Revelará a justiça que une amor e verdade. Apocalipse 20 descreve uma visão. Vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus. E abriu-se o livro da vida. Esse é o tribunal final, não o dos anjos, mas o de toda a criação. Ali, cada alma será lembrada de que a guerra do céu nunca foi apenas entre anjos, mas também dentro de nós. Porque o mesmo orgulho que derrubou os anjos também habita o coração humano. A mesma sede de saber, o mesmo impulso de ser como Deus. Mas agora, nesse julgamento, não há mais tempo para máscaras. O Criador ergue sua voz e os céus e a terra se calam. O que antes foi permitido, o livre-arbítrio, a dúvida, a tentação, agora é pesagem. E é aqui que o mistério se resolve. Deus nunca quis servos forçados, quis filhos conscientes. Ele permitiu a queda, para que o amor fosse escolha e não programação. A restauração começa,